As palestras que eu tenho feito aqui, isto é, fiz ontem, hoje e amanhã, elas são ligadas a uma área que a gente chama de antropologia, isto é, a doutrina do homem. Nós precisamos conhecer o que Deus pensa de nós, precisamos conhecer o que Ele já fez por nós, e precisamos conhecer o que Ele está fazendo em nós, e conhecer o que Ele vai fazer ainda em nós. A visão é ampla. Obviamente eu não vou tratar destas coisas nesta noite nem amanhã, mas eu tenho tentado pensar num aspecto da liberdade humana que é fundamental. Eu perguntei ontem para alguém de vocês, o homem é livre? Uma respondeu não, outra respondeu sim. Quem dos dois está errado? Tá? Então, eu lembrei a vocês alguma coisa que eu vou repetir ainda algumas vezes hoje, que nós precisamos aprender a definir as coisas ou as palavras que nós usamos na igreja. Definir é muito importante. Então, eu comecei falando ontem de que há 3 tipos de liberdade que nós podemos e devemos aceitar. Liberdade natural, falei ontem, liberdade espiritual hoje e amanhã liberdade de escolha contrária, na hora da escola dominical. Vamos recordar um pouquinho para que a gente não se perca. Alguém tem coragem de definir para mim o que é liberdade natural? Alguém se arrisca? A gente não guarda muito conceito. A gente gosta de ilustração, gosta de uma porção de histórias, mas conceituar coisas não é muito fácil e nem é muito comum entre nós. O que é liberdade natural? Se arrisca? Bom, você já acertou parte da coisa. É aquela que vem conosco. Eu usei uma palavra que eu chamei de essencial. Né? Isto é, ela faz parte de nós, ela não pode ser perdida. E eu disse que todo ser humano, bom ou mau, possui essa liberdade, que anjos possuem essa liberdade e que Deus possui essa liberdade porque ela é própria e ela é essencial a todos os seres racionais. Isso que eu disse em resumo. Eu falei sobre a liberdade no estado de santidade, lá no Éden, antes da queda. Eu falei dessa liberdade pós-queda, e eu vou falar hoje na liberdade que acontece depois que a redenção se inicia em nós. Recordando, liberdade natural, é porque ela vem já conosco, nós somos concebidos e nascidos com ela. É a capacidade que Deus dá a todos os seres racionais, ou seja, homens, anjos e Deus, de fazer qualquer coisa que nós queremos, qualquer coisa que nós gostamos, qualquer coisa pelo qual nós temos preferência. Por exemplo, você não pode, você quer voar, você mesmo. Não dá. Então nós temos que dizer que essa liberdade se restringe àquilo que nós temos internamente. Tudo que você deseja, tudo que você quer e tudo que você faz está vinculado a uma disposição interior sua. Você faz uma coisa boa porque você quer, você faz uma coisa má porque você quer, não tem como escapar disto, não tem mesmo. E eu vou trabalhar nisto hoje. Mas antes de começar a falar da liberdade espiritual, eu quero fazer uma pergunta para ver se vocês pegaram.
Se Adão, lá no Éden, Adão com a tia Eva, se Adão tivesse simplesmente a liberdade natural, o que Adão ia fazer para sempre e sempre? Eu não usei essa expressão ontem, eu estou usando hoje. Vou repetir. Se Adão tivesse somente a liberdade natural, o que ele haveria de fazer para sempre e sempre? Se ele tivesse só essa liberdade, tá? Ele ia fazer para sempre o bem. Por quê? Na liberdade natural, nós fazemos as coisas de acordo com as disposições morais dominantes dentro de nós. Adão era santo, ele só queria coisas santas. Mas você vai me dizer assim, mas ele pecou. Amanhã a gente discute isso. Mas se ele tivesse só essa liberdade, ele agradaria a Deus sempre. Ele faria o que era bom, de acordo com as disposições interiores, morais dele. Mas nós sabemos que ele caiu. Amanhã a gente vai tentar trabalhar nisto. Sabemos que ele caiu. Hoje nós vamos trabalhar, nós trabalhamos ontem também, sobre o pecador. Sobre aquele que já está depois queda, de pós-queda. Se eu pegar, deixa eu mostrar para você que é eu que faço, sou eu que quero. Você tem família, a sua? Não. Mas vamos fazer de conta que ela tem. Se eu pegasse, se um bandido chegasse em você aqui, botasse a arma em você e desse uma ordem louca. Por exemplo, você se entregar ao bandido na frente do seu pai e da sua mãe. É uma loucura, mas é possível. Tem uns caras doidos por aí. Então, se ele falasse isso para você, eu quero que você se dispa, eu quero que você tenha relações na frente, quero ver seu pai vendo você, sua mãe vendo você. Eu estou pegando um exemplo extremo. Qual seria a sua reação? A sua reação vai ser resultado de como você está bem lá dentro. Você diria, pode me matar, mas eu não vou fazer o que você está me pedindo. Ou você poderia dizer, por favor, não me mate, eu não quero morrer, então eu vou fazer o que você pede, a despeito disso doer muito. A resposta sua a qualquer apelo de uma coisa errada está vinculada a como você vai reagir. Vai determinar como você vai reagir. Se eu estou aqui na estrada a 120 por hora e o guarda me para dar uma multa, e ele chega, nós temos que conversar aqui um pouco, porque você passou da velocidade e tal. E ele pede a sua carteira e você pega a carteira e tira, e debaixo de uma nota de R$50 e passa para o guarda. O guarda pode aceitar a corrupção sua, ou o guarda pode prender você e o seu carro. Tudo depende de como ele está lá dentro. Tudo depende das disposições morais interiores. Mas de uma coisa você não pode negar. Se você dizer assim, eu vou fazer porque eu não quero morrer, você está vendo a sua própria conveniência, ok? Você faz porque você quer, mas eu fui obrigado. Não foi obrigado não. Ninguém é obrigado a fazer nada. Nós fazemos aquilo que nos convém, aquilo que nos interessa. Nós que fazemos. Não jogue a culpa em outra coisa. Eu fiz porque eu estava com um revólver que... eu conheço pessoas que falam, pode me matar, mas isso eu não vou fazer. Eu tenho princípios, eu tenho coisas eu tenho a quem prestar contas.
Então, qualquer ato nosso vai refletir como nós estamos por dentro. Eu podia contar um monte de história aqui, mas eu não vou fazer isso agora. Lembre, nós agimos sem que haja nenhuma compulsão externa, sem que sejamos forçados de fora para fazer nada. Tudo depende de como você está lá dentro. Isso aqui é possível que alguns de vocês não tenham pensado, mas eu quero alertá-los para isto. Nós somos livres. Livres para quê? Para fazer qualquer coisa que nos interesse, qualquer coisa que nos seja conveniente, qualquer coisa que nós gostamos, e aquilo que nós gostamos, aquilo que é interesse nosso, tudo depende de como você está interiormente. Hoje eu vou tratar agora, só um pouquinho rapidamente, porque eu devia terminar ontem, mas tinha gente dormindo à vontade, então eu não terminei. Estado de graça. A Confissão de Fé de Westminster, que é a nossa Confissão de Fé, fala em estado de graça. Então vamos trabalhar sobre liberdade natural no estado de graça. Reverendo, o senhor está no estado de graça, não chegou na glória ainda, mas está no estado de graça. O estado de graça é aquele em que nós somos libertos do domínio do pecado, libertos da corrupção de Satanás, libertos da escravidão do pecado e assim por diante. Quando o Espírito Santo opera vida em nós, nós que éramos mortos em nossos delitos e pecados, quando Deus implanta vida em nós, nós reagimos de uma forma que nunca reagiríamos. Nós reagimos em fé, em arrependimento, quando a palavra de Deus é pregada a nós. É desse homem livre que eu vou falar aqui. Você lembra o tempo que você não era convertido ou não? Não lembra? Mas sabe que você era. Você foi concebido e nascido em pecado. Você pode não lembrar disso, mas você era a porcaria que todos nós fomos ao ser concebidos e nascidos. Deus teve que operar mesmo na sua tenra infância, que foi o meu caso, para que um dia nós conhecêssemos a luz de Deus, para que um dia nós crescêssemos em Cristo, para um dia nos arrependêssemos de nossos pecados. Se você faz alguma coisa ruim, e eu sei que você faz, porque nós somos todos farinha do mesmo saco. Eu sei que você faz coisas ruins porque você ainda possui coisas da sua velha inclinação, de sua inclinação pecaminosa. Quando Deus põe vida em nós, Ele não erradica a nossa inclinação pecaminosa, mas Ele freia, e nós somos tornados capazes de fazer alguma coisa que antes não tínhamos condição de fazer. Nós somos vivificados, não mais mortos. Mas Deus não tirou, não erradicou de nós a inclinação pecaminosa. Mas hoje você faz coisas boas, coisas que agradam a Deus. Eu vou mexer nisso mais para frente, porque você já possui uma inclinação santa que antes você não tinha. A sua inclinação pecaminosa, porque nós temos duas inclinações morais em nós. Por isso que a Bíblia fala na luta da carne contra o Espírito. Paulo falou às vezes, assim, eu não entendo o meu próprio modo de agir, as coisas que eu quero fazer eu não consigo, as que eu não quero eu faço, eu não compreendo o meu próprio modo de agir. Depois ele explica isso no capítulo 8 de Romanos. Você tem luta contra a tentação, você tem luta contra o pecado que tenazmente assedia você. Ímpio não tem luta. Porque o que o ímpio faz está de acordo com o que ele tem interiormente. Mas em nós a luta. Se você não tem luta contra o pecado, começa a duvidar de que você é crente.
que todos os crentes lutam, existe dentro deles a luta da verdade contra o erro, da mentira com as coisas que são certas e uma série de coisas. Nós temos imoralidade em nosso coração, nós temos coisas muito feias. Nós adulteramos aqui, ou aqui. Eu estou falando com os homens, vocês mulheres fiquem quietinhas, apenas ouçam, mas que não escutem. Mas nós pecamos no nosso coração, como disse Jesus. Se você olhar para uma mulher com um desejo impuro, no coração você já adulterou com ela. Você não precisa nem ir para a cama com ela. São pensamentos, são coisas do coração que ainda temos, porque ainda possuímos uma inclinação pecaminosa. Isso aqui é fácil de entender. Você que é crente entende isso muito bem, mas talvez você não saiba formular, conceituar. Agora, Deus era alguém estranho para nós, a palavra de Deus é alguma coisa que nós não amávamos. Quando um crente chegava para você, você caía fora ou dizia, não quero falar nada de crente. Você lembra disso? Aquele careca quase ali. Você lembra disso? Lembra. Hoje você é crente? Você tem os mesmos sentimentos de aversão a Deus e aversão à sua palavra? Não, porque Deus botou vida em você. Você acordou espiritualmente. Então você passou a amar coisas que você odiava. E a odiar coisas que você amava. Houve inversão. Mas só que Deus não tirou de você a inclinação pecaminosa. Você ainda faz umas bobagenzinhas. Eu também. Agora, quer eu faça o mal ou o bem, eu estou falando no estado de graça, e eu estou no estado de graça, e vocês que são de Cristo estão no estado de graça. Quer façamos o bem, quem façamos o mal, nós é que fazemos. Não podemos, por exemplo, as coisas erradas, não podemos culpar ninguém pelas coisas que nós fazemos, pelos pensamentos impuros que são nossos. Não, mas não fui eu, é o meu coração. E o coração seu é você. Você é o que o seu coração é. Então, quando você tem pensamento impuro que vem do coração, lembra que Jesus disse que do coração procede todas as malícias, toda a prostituição, toda isso, vem do coração. Você fala assim, mas eu fui forçado pelo meu coração. Não, senhor, o seu coração é você. Você não pode culpar ninguém pelos seus pecados. Quando você, presta atenção, quando você faz uma coisa boa, você às vezes é tentado a dizer assim, mas eu sou um cara bom mesmo, eu sou um cara fantástico, eu me amo, e eu me admiro. Aí você está chutando o pau da barraca. Quando Deus faz alguma coisa boa, aliás, quando você faz alguma coisa boa, você lembra que alguém mexeu em você e levou você a fazer alguma coisa boa. Todavia, mesmo quando você faz coisa boa, quem faz é você, presta atenção. Quem é que crê em Jesus Cristo? Você. Quem é que se arrepende dos seus pecados? Você. Você não é forçado a crer, você não é forçado a arrepender-se, nada de fora de você leva você a fazer o que você faz. É você que se arrepende, é você que crê, é você que confessa os pecados, isso é uma coisa boa. Todavia, nós entendemos que é por causa daquele que está por detrás de nós e que nos empurra e faz acertar o alvo. Porque pecado é errar o alvo, e Deus faz com que acertemos o alvo. Então, nós atribuímos a glória das coisas boas que fazemos. Mas quem crê não é Deus, quem se arrepende não é Deus, quem se santifica não é Deus, é você. Tudo nós fazemos, nós somos caras livres. Nós fazemos as coisas que estão de acordo com as disposições morais dominantes na alma. Aí você hoje faz coisas boas, reverendo, porque Deus botou uma inclinação santa em você. Ele não retirou a outra. Botou. Mas você se arrepende hoje, você crê, você cresce no conhecimento dele, você passa a amá-lo
como nunca você fez, você deve saber que quem é o responsável último por isso é Deus. Mas é você que crê. E você quer porque quer crer. E quer porque você foi trabalhado interiormente por Deus. Você tem que reconhecer isso. Mas quem quer crer. Eu tinha história para contar, mas não vou contar aqui, mas só ilustrar aqui um negócio. Vocês já viram pessoas que são incrédulas, em quem Deus não trabalhou, mas essas pessoas até nos admiram por nós crermos da forma em que nós cremos, e eu já vi gente falar para mim assim, eu queria crer como vocês, mas eu não consigo crer. A história como essa tem muito repetidamente acontece. Porque quem quer crer é o homem, quem crê é o homem. Mas para que nós façamos coisas santas, é necessário uma ação prévia de Deus em nós. A gente chama isso na Bíblia de regeneração. Isto é, Ele nos faz vivos. Aí a gente quer. E aí a gente consegue. Aí a gente tem capacidade de crer que não tínhamos ontem. Temos capacidade de arrependimento que não tínhamos ontem. Mas lembre, quer você faça o bem ou faça o mal, você sempre é o responsável. Arrependei-vos e crede, disse Jesus várias vezes. Os evangelistas relatam isso muito constantemente. Arrependei-vos e crede. Jesus disse, arrependei-vos e crede. Agora, só se arrepende e crê aquele em quem Deus botou vida. Aquele em quem Deus regenerou. Então, quando você crê e se arrepende dos seus pecados, chore. Mas bendiga a Deus, porque é Deus quem causa em você a capacidade de fazer o que você faz. Porque há muitas pessoas que não conseguem ter nenhum tipo de fé, nenhum tipo de arrependimento pelos pecados que comete. Mas quem se arrepende é você, não Deus. Quem tem fé é você, não Deus. Só que pressupõe uma obra divina em você, para você crer em Cristo Jesus. Vocês que se lembram do tempo em que Deus trouxe vocês a verdade, vocês entendem mais do que outros que quase nem lembram. Nós que fomos gerados de novo, ainda na terra infância, não percebemos isto, até entendermos que nós somos concebidos e nascidos em pecado. Mas alguns de vocês, ou muitos de vocês, se lembram do tempo em que odiavam crentes, que odiavam o Deus dos crentes, que odiavam a palavra de Deus. E vocês odiavam porque queriam. Vocês odiavam porque vocês são livres e eu não quero. Eu não quero Deus, eu não quero a sua palavra, eu não quero crente, eu não quero Bíblia, eu não quero nada. De repente, um dia acontece alguma coisa que você nunca espera que vai acontecer. Deus pluga você nele, Deus conecta você nele, Deus liga você nele, então a luz acende e as coisas passam a ter significado. Mas é você que crê, é você que se arrepende, mas não sem Deus estar por detrás de você. Lembra a história que eu contei do bodoque? Não sem Deus estar por detrás de você. Então, no estado de graça, você consegue fazer coisas, tanto aquelas que você já era acostumado a fazer, como aquelas que você agora faz por causa da obra de Deus. Por último agora aqui, o último da primeira palestra ainda, tá? A liberdade natural no estado de glória. Por estado de glória, entende aquele estado quando Deus completar a redenção em você. Quando Deus erradicar de você a sua inclinação pecaminosa. Quando Deus não expuser mais você às tentações do maligno. Você vai ser livre plenamente. A redenção vai se consumar em você. Mas você vai continuar a ter a mesma liberdade natural, que é fazer coisas que estão de acordo com as disposições dominantes da alma. Como é que
os crentes que forem glorificados agirão na glória. Eles farão o que na glória? Somente coisas santas, porque as coisas ligadas à antiga natureza serão varridas de nós. Quando nós estamos no estado de pecado, no estado de queda, nós não temos desejo nenhum de coisas santas. A nossa inclinação é sempre para o mal. Depois que Deus nos regenera, nós passamos a ter uma que não tínhamos. O que é? Fazer coisas santas. Mas não deixamos de ter coisas ruins, porque a inclinação antiga, a velha inclinação pecaminosa permanece. Mas quando Deus termina o que Ele começou em nós, lembra que aquele que começou boa obra em nós, e vai completá-la quando? No dia de Cristo Jesus. Quando chegar esse dia, nós vamos ser libertos plenamente da nossa própria inclinação pecaminosa. E você vai ter somente inclinação santa. E você vai fazer somente o bem, coisa que nunca você fez até agora. Mas só vai fazer quando a redenção sua terminar. Lembra? É você que vai obedecer a Deus perfeitamente. É você que vai para sempre agradar a Deus. Eu estou falando isso porque eu estou falando da liberdade natural. Agora deixa-me passar para o segundo conceito de liberdade. Eu vou ensinar 3 conceitos. O de ontem, como é que foi mesmo? Liberdade natural. Hoje eu vou ensinar sobre a liberdade espiritual, que é uma coisa diferente. A liberdade natural é aquela com a qual você vem a este mundo. É aquela a qual você nasce neste mundo. Todo ser humano, todo ser divino, todo ser celeste tem essa liberdade, porque esta é essencial a eles. A liberdade que eu vou falar agora é aquela liberdade que é conseguida, que é dada a nós, que é adquirida por nós, que é a liberdade espiritual. Então eu vou definir o que liberdade espiritual significa. E assim a gente vai trabalhar com essa matéria doravante até o final da noite. Só para recordar, é importante que se recorde, é importante que se aprenda por insistência. A liberdade natural é a capacidade de fazer qualquer coisa que você queira, que você goste, que você tenha predileção, mas que esteja em consonância com as suas disposições morais dominantes. Ok? Esta aqui é diferente. Essa primeira é essencial ao homem como homem. Por isso que crente e incrédulo têm a mesma liberdade. O resultado dela em você é diferente, mas a liberdade é a mesma. Você não faz nada forçado por ninguém. Você faz porque você quer. A pergunta é, por que você não quer e por que você vem a querer? Isso aqui é legal. E a liberdade espiritual, eu vou definir aqui. Liberdade espiritual, estou aqui errado. É a capacidade que Deus dá aos seres humanos remidos. É a capacidade de escolher o bem e de rejeitar o mal. É a capacidade que Deus dá aos cristãos para fazerem coisas que agradam a Deus. É diferente, lembra? Diferente da primeira. Fazer coisas que agradam a Deus. Coisas que sejam espiritualmente aceitáveis por Deus. Antes de você ser crente, você fazia o que queria. Queria. Mas você não dava conta de querer o que é santo, o que é puro, o que é bom. É impossível para alguém que está no estado de pecado fazer coisa boa, coisa santa, coisa que Deus aceita. Mas quando Deus nos liberta da escravidão do pecado, eu vou mostrar daqui a pouquinho, nos liberta da escravidão de Satanás, etc., Ele
nos dá o que nós chamamos de liberdade espiritual. Essa é adquirida. A primeira é congênita, digamos. Vem com você, é natural em você. Esta não é natural em você. Se eu pudesse dizer, é sobrenatural. Isto é, ela é dada por Deus, então nós adquirimos num determinado tempo da nossa vida. E nós somos tornados libertos. A primeira é essencial ao homem como homem. E a segunda é essencial para quem? Para os remidos, porque não há crente que não seja livre. Então, Deus dá aos caídos essa liberdade espiritual. É através da obra renovadora do Espírito Santo. Portanto, ela é essencial para, não o homem como homem, é essencial para aqueles que Deus remiu. Esse assunto a Bíblia trata muito abundantemente. Na verdade, essa liberdade é a única de que a Escritura trata abertamente. Eu mostrei ontem para vocês vários exemplos, mas não aparece a expressão liberdade. Nós pegamos os textos lá de Senaqueribe, rei da Síria, de Nabucodonosor, rei da Babilônia, dos irmãos de José, de Davi, de Absalão, mas ali não aparece a palavra liberdade. Mas nesta outra liberdade a Escritura fala muito claramente. Você vai ver já. A liberdade espiritual é necessária, portanto, para os remidos. Os judeus tinham aversão a Jesus quando ele dizia: se conheceres a verdade, verdadeiramente sereis livres. Ele falou: não somos escravos não, Abraão é nosso pai, e nós somos assim com o pacto, nós somos assim com Deus, porque nós recebemos tudo do nosso pai Abraão. Aí Jesus dizia: se vocês crescem em Abraão, vocês creriam em mim, porque ele creu em mim e ele viu o meu dia. Mas eles pensavam só em termos de legalismo, não em termos de compromisso com Deus. Então eles não gostaram da ideia que Jesus disse que eles eram escravos. Então eles responderam: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Isso está em João 8:33. Como dizes tu, Jesus, e sereis livres? A real ideia de liberdade os judeus não tinham, porque eles não tinham noção da escravidão em que eles se encontram. Vai lá para o ímpio, amigo seu de trabalho, colega de escola, chega e fala para ele: você é escravo, você é um escravo. Ele vai meter a mão na sua cara, ele vai falar: eu sou livre. Ele está certo ou está errado? Ele é livre, lembra? Para fazer o que ele quer, segundo as disposições morais dominantes da alma dele. Ele é livre. Você tem que definir o que você quer dizer. Liberdade espiritual é alguma coisa que acontece para aqueles que Deus chama para si. Sabe, você é escravo de algumas coisas que a Bíblia diz. Aí você começa a explicar. Você consegue parar de fazer essa besteira na vida? Não. Você consegue? Não. Você é escravo. Você tem que mostrar para ele que, biblicamente, você é escravo de muitas coisas. Mas nós precisamos conhecer a Escritura para mostrar. Então, irmãos, o judeu não aceitava isso, ele não entendia que ele era escravo do pecado e ele precisava ser liberto. Jesus disse: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Há uma frase de Agostinho, que é um santo da Igreja Católica, mas nós
temos muita apreciação por ele escreveu muitas coisas certas. Nesse estado de pecado, nesse estado de queda, tem uma frasezinha que se adequa a nós. Por exemplo, non posse non peccare. Isso é, você não pode não pecar. Você não dá conta de não pecar. É isso que Agostinho dizia, no estado de pecado. E eu tenho que entender isso claramente. E eu tenho que mostrar para o pecador, e não é você nem eu que temos que convencê-lo, isso é obra de Deus. Mas você tem que explicar o que Deus pensa dele. Você tem que explicar o que a Escritura diz a respeito dele. Todo que comete pecado é escravo do pecado. A escravidão de que Jesus fala aqui tem puramente uma conotação espiritual. E a libertação proposta por Deus é que nós cortemos as amarras do pecado. Lembra que a Bíblia fala que quem comete pecado está sob as amarras, sob as cordas do pecado. Lembra bem, nós não nos tornamos pecadores porque nós pecamos. Mas nós pecamos porque somos pecadores. Você não dá conta de não pecar. Não posse non peccare. Você não pode viver sem pecado. Porque você é escravo. E os judeus odiavam essa ideia. Afinal de contas, eu sou de Abraão. Eu sou filho da promessa. Se eles fossem, eles fariam como Abraão, que creu em Deus. Então, Jesus mostra a diferença entre escravo e filho. Ele fala assim, se pois o filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Confrontando aquela judeusada que se recusava a se ver escrava. Se o filho vos libertar. Então, Jesus Cristo é o agente da libertação. Deus nos livra através do que Cristo faz por nós e do que Cristo faz em nós. Porque Deus sempre faz alguma coisa em nosso favor, isso já aconteceu. Cristo morreu por nós há 2 milênios atrás. Isso foi feito fora de nós. Nós nem existíamos quando isso aconteceu. Mas quando nós viemos à existência e nós já nascemos debaixo da maldição divina, nós já nascemos escravos disto, então Ele tem que fazer alguma coisa em nós. Quando Ele morreu lá na cruz, na história humana, era por nós, no lugar de nós. Mas chega um tempo, depois da nossa existência, seja no começo, seja na metade, seja no fim, Deus faz alguma coisa dentro de nós. É quando somos efetivamente libertos da escravidão do pecado, libertos da escravidão de Satanás, da escravidão da corrupção, etc. É uma libertação que é aplicada ao nosso coração por causa daquilo que foi feito em favor de nós e em lugar de nós há 2 milênios atrás. E Jesus Cristo realmente liberta, porque Deus o constituiu agente da libertação. Se eu perguntasse a você, quem criou o mundo? Deus. Olha lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas lá no Novo Testamento, fala assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e fala lá, que ele estava no princípio com Deus, lembra? E ele era Deus. E ele é o agente da criação, quando o texto diz que nada do que foi feito se fez, senão através de Jesus Cristo. Então, Deus determina fazer alguma coisa e fala assim, haja! E tudo passou a existir pelo poder da palavra.
essa palavra é uma palavra viva, é uma palavra poderosa. E Cristo é o agente da criação do universo. Mutatis mutandi, a mesma coisa com respeito à nossa redenção. É Deus quem nos redime, mas o agente da redenção, da libertação, é Jesus Cristo. Então não tem meio de você receber nada da parte de Deus que não seja através de Cristo Jesus. Tudo é em Cristo. Nada há separado de Cristo Jesus. Agora, Jesus Cristo, para libertar-nos dos nossos pecados, Ele usa um outro instrumento. Qual? A verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade tem que ser conhecida, porque Ele fala, conhecereis a verdade. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho, pregar a palavra, a tempo e a fora de tempo. Você tem que conhecer. Ninguém vem à fé, ninguém vem ao conhecimento de Deus se não ouvir a palavra de Deus. Paulo diz assim em Romanos que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir do quê? A palavra de Cristo. Então, Cristo usa a sua palavra escrita, que é explicada, e as pessoas vêm ao conhecimento dele, a fim de nós sejamos livres espiritualmente. O agente da salvação se serve da sua palavra para causar liberdade. O texto fala, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Quem trabalha em universidade, quem é universitário, sabe quão luta vocês têm por causa da verdade que os professores geralmente não creem. Nós estamos num tempo chamado pós-moderno, em que verdade não existe. Cada um tem a sua verdade, cada um faz o que quer. Se eu faço uma coisa, você faz uma coisa completamente diferente da que eu faço. Nós dois temos a verdade, porque a verdade depende de cada um. Não existe verdade universal, não existe verdade absoluta. Então nós estamos vendo nessa geração assim, e Jesus disse, conhecereis a verdade, e esta liberta. E os homens não querem saber de verdade. Cada um tem a sua verdade. A verdade foi privatizada. Não tem uma verdade que serve de padrão e todo mundo se baseia naquela verdade que está fora deles. Mas eles próprios dizem que eles têm a verdade porque é aquilo em que eles creem. Mas é a minha palavra, ou a tua palavra é a verdade, disse Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa liberdade espiritual é a segunda liberdade que nós passamos a ter. O agente da liberdade se serve da liberdade, da palavra para trazer libertação. E nós temos que conhecer essa libertação através da palavra de Deus. Deixa-me andar um pouco mais rápido, vou pular uma porção de coisas aqui. Algumas aplicações sobre este ponto que eu lhes falei. Primeira, nunca você se esqueça de quando você foi liberto. Não pense que você foi sempre assim, crentão. Não pense que se você pensa coisas boas, faz coisas boas, é algo natural em você. Não é, é algo sobrenatural que Deus fez em você. Então, nunca se esqueça do tempo em que você não era, para você entender a bênção de ser o que você é agora. Nunca se esqueça de quem fez isso para você, de quem libertou, ou usando um sinônimo, de quem resgatou você. Não se esqueça. Mesmo, reverendo, você e eu que fomos gerados ainda na tenra infância, gerados de novo, a gente não conheceu a vida pecaminosa que alguns daqui, sem vergonha, eram, mas um dia Deus mudou a vida deles.
E nós nunca tivemos um tempo onde a gente se esbaldou em pecado e viveu longe de Deus. Não, porque Deus foi gracioso conosco e nos trouxe a fé logo no comecinho da vida. Mas você não pode se esquecer de quem você era. E a Bíblia mostra o que Deus pensa de você, o que você era, e mostra o que Ele já fez por você na história e está fazendo em você na sua vida pessoal agora. Então não se esqueça de quando você era ímpio, quando você era escravo do pecado. Porque se você não entender isso, se não lembrar disso, você nunca vai louvá-lo, nunca vai bendizê-lo. Então nunca se esqueça de quem lhe trouxe salvação. Nunca se esqueça de dar a glória da sua redenção por toda a eternidade ao Senhor Jesus. Vocês se lembram de que quando estavam na ceia ali acho que perto do jardim do Getsemane, Jesus e os seus discípulos estavam comendo a ceia e alguém perguntou sobre se era só aquela hora que ia passar disto. Jesus disse assim: não beberei mais do fruto da videira agora, mas eu hei de beber convosco no reino de meu Pai. Isso quer dizer, em outras palavras, que Deus vai meter o dedo na sua cara para você se lembrar de quem você era e do que Deus fez. Porque esta frase vai ser repetida para sempre e sempre em nós. Fazei isto em memória de mim. Deus não quer que você nunca se esqueça de que Ele é o libertador, do agente da libertação, da palavra da libertação. Então, Deus vai sempre lembrar você: Senhor, é isso aí. Deus vai sempre lembrar. Não se esqueçam de mim, em outras palavras, é o que Ele disse. Fazei isto em memória de mim. Vamos dar mais um texto. Abra para mim em Gálatas. Gálatas. Gálatas 5:1. Carta de Paulo a Gálatas, capítulo 5, verso 1. Alguém lê em voz alta para mim. Isso, Paulo está escrevendo a judeus que estavam na Galácia e que queriam que o povo crente fizesse todas aquelas cerimônias que os judeus faziam. Eles eram chamados de crentes judaizantes. E Paulo fala assim: eu não quero que vocês sejam escravos novamente de ritos, mas eu quero que vocês sejam livres, porque foi para a liberdade que Deus chamou vocês. Então, foi para a liberdade que Ele nos chamou. Existe muita gente na igreja evangélica que é muito legalista, fica preso a uma porção de coisas que não são necessariamente expressão da verdade. E voltam para o jugo antigo da escravidão, que é o que Paulo fala aqui. Jesus quer livrar-nos da escravidão, da religiosidade antiga, que era apenas um tipo de uma verdade que ia se consumar mais tarde. Quando Jesus Cristo veio, Ele aboliu todas aquelas cerimônias. Não faz sentido hoje você e eu fazermos algumas coisas que lá no passado foram feitas, porque sabe o que é tipo? Tipo é alguma coisa que aponta para uma realidade futura, expressando coisas maiores, coisas superiores. Não, o pessoal quis permanecer nas coisas do passado. E quando o antítipo chega, isto é, quando aquele que é apontado chega, entra na história e redime o povo, então
vocês não são mais escravos dessas coisas. Então Paulo chama esse povo à liberdade. Jesus faz uma sugestão muito interessante. Ele fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, ou o meu fardo é leve. Isso é, vocês não precisam mais carregar aquele fardão dos deveres, das obrigações, pelas regras, pelos mandamentos do passado. Aqueles mandamentos apontavam para mim, hoje eu já vi, então vocês não mais podem cair nessa escravidão de ficar preso a uma porção de coisas que já passaram. Então ele fala: o meu fardo é leve, pega o meu, você dá conta de carregar, o outro você não dá conta, você vai tropeçar nos mandamentos de Deus. Essa aqui é uma história longa, depois você explica para eles. Veja no verso 13, aí mesmo. Verso 13 de Gálatas 5, alguém pode ler para mim? 5:13. Ele termina essa perícope, essa passagem, ele começa e termina com a mesma ideia de liberdade. Veja lá, leia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. O primeiro ponto aqui é que a liberdade espiritual é um chamado divino. É Deus que pega você e torna você livre. Deus, somos chamados à liberdade. Portanto, a liberdade é um dom divino. É aquela que Deus nos dá, aquela que Deus nos concede, por isso que nós adquirimos essa liberdade. Só que essa liberdade não pode significar libertinagem. Essa liberdade não pode significar você fazer o que ele dá na telha, porque você ainda é pecador, não esqueça. Porque ele fala assim, não useis da liberdade para vocês se esbanjarem nos prazeres de vocês, na imaturidade de vocês, na carnalidade de vocês. Não useis da libertinagem, da liberdade de modo impróprio. Usar a liberdade de modo impróprio é libertinagem ou é licenciosidade. Para dar ocasião à carne. Carne aqui é inclinação pecaminosa. Não seja escravo da sua inclinação pecaminosa. Então você precisa ser livre. Deus chamou você para você ser livre. Ser livre é fazer as coisas que agradam a Deus. Ser livre é você fazer as coisas as quais Deus aprova. Coisas de que Deus se agrada. Isso é ser livre. Então, usem a liberdade de modo correto para fazer o que agrada a Deus. Porque essa é a liberdade espiritual. A liberdade espiritual deve ser usada devidamente. O verso 13, letra C. Antes, sede servos uns aos outros pelo amor. Você quer agradar a Deus? Ame o seu próximo. Sirva o seu próximo. É isto que ele está falando aqui nesse texto. Se você quer agradar a Deus, você tem que ser servo um do outro. E a maneira de expressar isto é tendo amor pelos irmãos. Há muitos crentes que são libertinos. Eu sou livre. Deus me libertou. Então eu posso fazer o que eu quiser. Não, você pode fazer só o que agrada a Deus. Essa é a segunda liberdade de que nós estamos tratando. Paulo, escrevendo aos Corintianos, disse assim: vede, porém, que esta liberdade vossa não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Isso aqui é um estudo, eu dei muito longamente na minha igreja. É proibido beber? O que você vai responder?
beber coisa de álcool é proibido? Não, não é. O que é proibido? Embebedar-se, tá? Mas tem alguns caras que eles têm conceitos errôneos sobre o que isso significa. Eles são legalistas. O que Cristo fala é: eu quero que você não venha ser tropeço para ninguém. Se você, na sua casa, for um irmão mais fraco, que não entende bem estas coisas, e se ele vê você bebendo, ele de mente fraca, de entendimento muito precário, ele vai se escandalizar e você vai ferir a consciência alheia. Então você não é livre para fazer o que você faz, quando o que você faz escandaliza as pessoas. Você tem que ter a decência de ser sábio e fazer as coisas de modo que você não fira a consciência de um irmão. Então, não useis da liberdade para ferir consciência de ninguém. Então, use sabiamente a liberdade que Deus deu a você. Este é o ponto. Já passou, né? É tão difícil as pessoas entenderem o que liberdade significa. No sentido de liberdade natural, você pode fazer o que você quiser. Mas no sentido de liberdade espiritual, você não pode fazer tudo o que você faz. Porque essa liberdade é limitante. Você pode só fazer as coisas que agradam a Deus. Só coisas que trazem prazer ao Senhor. Essa é a liberdade espiritual. Perceba, são duas liberdades diferentes. Duas diferentes. Se eu perguntasse a você, o homem é livre? É. O seu colega de trabalho ou o seu vizinho é livre? Tudo depende do que a liberdade significa. Uma liberdade é essencial ao ser humano como ser humano. Como é o nome dessa liberdade? O essencial é natural. É natural. Agora... Ontem, quando eu respondi, eu lembrei dessa liberdade assim, você não pode fazer nada. Logo depois eu lembrei do versículo, conhecereis a verdade, Mas eu já tinha... Agora, presta atenção, a liberdade segunda, que é espiritual, só pode tê-la aquele em quem Deus trabalha. E ele já é capaz, então, de fazer coisas que agradam a Deus, que antes ele não conseguia. Então, Deus. Então, a liberdade espiritual, ela é limitada. A quê? A fazer coisas que agradam a Deus. Se você, que é um cara crente, que já foi livre da escravidão do pecado, quando você faz alguma coisa errada, você não está usando da segunda liberdade. Você está apenas fazendo uso da liberdade natural. E muitas vezes nós não exercemos a liberdade espiritual porque nós não fazemos coisas que agradam a Deus. Então, liberdade natural é aquela capacidade que Deus deu a pessoas que façam coisas que agradem a Deus. Coisas das quais, coisas que sejam espiritualmente aceitáveis por Deus. Tá bom? Renda graças a Deus, você que foi liberto. Bendiga a Deus, porque hoje você faz coisas que antes, se você imaginasse se você pudesse fazer, você ficaria apavorado. Alguns de vocês, naquela época, antes da obra redentora de Deus em vocês, se alguém dissesse, você vai ser um crente em Cristo Jesus, você vai amar a Deus sobre todas as coisas, ele fala assim, você está louco. Eu odeio essas coisas. Mas um dia Deus cambia, Deus muda as suas disposições morais interiores. Você que já foi mudado por Deus, isto é, recebeu a vida de Deus, recebeu a capacidade de fazer coisas que hoje agradam a Deus. Levanta os olhos para o céu, ajoelha, olha para cima e renda louvores a Ele. Frequentemente nós temos o grande defeito de não ser
de não agradecer aos nossos benfeitores. Nós gostamos de agradecer as pessoas, um presente, obrigado, né? E nós não fazemos isso com Deus. E tem que ser feito dioturnamente, porque foi demais o que Ele fez. Vale mais do que qualquer presente, porque o que Deus nos dá não é presente. O que Deus nos dá é dom. Dom. Sabe o que é dom? É alguma coisa que lembra o que é comunicação? Tem o emissor, tem o receptor. Quando o emissor fala alguma coisa que o outro não entendeu, não ouve, comunicação. Um presente, reverendo, você pode ofertar e eu posso dizer sim ou não. Deus não lhe dá a opção de aceitar ou não aceitar a vida. A vida é um dom divino que Deus passa e nós pegamos. Foi o que você fez meio desajeitadamente, mas fez. Você é assustado. Na verdade, quando Deus opera a vida que nós não tínhamos antes, a gente fica boquiaberto, assustada. Porque que coisa tão maravilhosa, tão grande Deus faz em nós. Então, irmãos, a redenção, quer ver só? Porque o salário do pecado é a morte. O que quer dizer isso, o salário do pecado? Que você está recebendo o que você merece. O salário do pecado é a morte. E depois o que diz mais? Mas a vida eterna é um dom, a que você não tem direito, mas é gratuito. E Deus simplesmente dá e você pega, porque Ele predispõe você a pegar o que Ele dá. Por isso Ele chama isso de dom, e não presente. Se Deus só resolver, você me quer? Que pena. Você me quer? Que legal. Você é o responsável por aceitar ou por rejeitar. Não. Deus simplesmente abre o seu coração, muda as disposições ali, tira, põe alguma coisa que não tinha, dá a você capacidade de obedecê-lo, de agradá-lo, embora não retire toda a sujeira que está lá. Isso vai fazer paulatinamente até o final, você morra. Mas dom gratuito é alguma coisa que todos aqueles que foram gerados de novo receberam. Isso só seria motivo de muitas ações de graças a Deus constantemente.